Boa tarde, gente. Tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer os inúmeros comentários que estão sendo feitos no meu Instagram. Alguns comentários estão sendo feitos no canal e algumas pessoas estão mandando algumas mensagens. Eu agradeço tanto as malcriadas quanto as mensagens positivas. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para vocês que quando vocês assistirem o vídeo, vocês se inscrevam no canal porque eu tenho 33 mil acessos e tenho 80 participantes inscritos. Para mim é muito importante para o canal, para que a gente possa fazer outras entrevistas melhores, outras entrevistas com pessoas que pensam igual a nós, ou que estão no mesmo nível, e poder incentivar outras pessoas a cuidar da saúde mental, cuidar da saúde específica, da saúde espiritual. Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui nesse vídeo um assunto muito delicado. Eu quero deixar bem claro desde o início que eu não tenho intenção de agredir religião de ninguém. Eu não tenho intenção de falar mal da religião dos outros, tanto é que eu não cito nomes de associação, eu uso associação para falar em geral. Quando se fala de igreja, eu falo de todas as igrejas cristãs que eu tive a oportunidade que eu passei, juntamente com a Igreja Católica. Bem, esse é o princípio que eu tenho de não falar o nome. Mas, como eu frequentei uma durante há mais de 12 anos, algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas, alguns contatos, eles entram de forma anônima. Eu acho legal isso de entrar de forma anônima. Por quê? Se você entra de forma anônima, eu compreendo que você não quer se expor seu nome na questão, principalmente da associação que eu frequentei. Algumas unidades têm punido os membros e proibindo os membros de entrarem na internet, falando que tem punição, etc. Enfim, o direito de ir e vir, direito de liberdade. Ponto. O meu canal não é um canal pornográfico, não é um canal de apologia anti isso, anti aquilo. É simplesmente experiências que eu faço com neurociência, da minha pós-graduação e das minhas especializações, do meu mestrado e de coisas que eu leio, de livros, de compactos, de pesquisa na área de direito e na área de comportamento, na área de sociologia e filosofia. Bom, mas essa mensagem de hoje eu quero falar sobre uma experiência que eu tive semana passada com uma pessoa, uma não, três pessoas, que se identificaram como membro de ex-membro de uma associação, e algumas pessoas perguntam o que fazer quando você faz a opção de não frequentar mais um lugar que a sua família te criou, ou que você foi criado dentro de uma igreja, e você, por algum motivo, diante de todo o percurso, de todo o crescimento da fase adulta, você não opta por frequentar mais aquela igreja, ou aquela associação, ou aquela religião, que é de origem dos seus pais. Em primeiro lugar, a gente pode, em primeira frente do que eu vou dizer, eu costumo dizer que eu sou um constitucionalista e sou um eticista. Eu estudo direito de ética. Então, eu acho que todas as pessoas exercem o poder do livre-arbítrio. Você não é obrigado a praticar uma religião, ou uma fé, ou seja lá o que for, se você se sente constrangido ou obrigado. Mas tem algumas religiões bem antigas, até tradicionais, que a pessoa cresce lá dentro, a família faz espera, a pessoa virar líder, aquela coisa. Mas, durante o processo da vida, as pessoas elas vão escolher o caminho delas. E nem sempre
o caminho delas é o caminho que foi proposto a elas. Alguém que deu uma direção. E muitas das vezes, as pessoas de cunho religioso, elas acham que o que elas praticam é o correto, é o certo. E às vezes os pais, por falta de uma direção, de uma, talvez até de uma intelectualidade, sem maldade, às vezes o filho de três ou quatro filhos, um não vai seguir aquilo que os pais pensaram. Não se pode imaginar o futuro de uma pessoa porque ela vai ter que fazer as escolhas dela. Nós era de convir aqui que se as pessoas elas querem ou optam ou direcionam uma pessoa, ou um filho, ou uma filha que eles criaram para uma religião, imagina quando a opção religiosa, sexual, financeira, emocional e outras coisas mais, elas fazem parte desse contexto. Vamos para a religiosa. Religião é religar com o que a gente chama de Deus, com Yeshua, né, com o Supremo, com o universo. Sexualidade é opção. Tá lá, por questão opcional. Optou por por não se identificar com o sexo que aquelas pessoas, o comum, né, o coletivo tem, em tese, né? E a pessoa não se sente bem com aquele corpo, por exemplo, os transexuais não se sentem bem com o corpo que foi adquirido a elas. E aí tem todo o processo psiquiátrico, toda uma busca da identidade que aquela pessoa se identifica, e aí vem todo o contexto, vem todo um trabalho mental, e já existem provas de que, por exemplo, existe uma mente feminina e o corpo masculino. Já existe isso. Foi uma entrevista muito grande de uma transexual do meu país, Brasil, que falou isso. Dentro da minha mente, eu sou uma mulher. Ele disse isso. E tem mulheres que se identificam com uma mente de homem. Eu acredito que essas pessoas, elas precisam ser respeitadas. Então, se não respeitar a opção religiosa, não vão respeitar a opção sexual. Ponto. Tem os dois dentro dessa estrutura. Às vezes, eu queria muito que meu filho fosse um médico, eu queria muito que meu filho fosse engenheiro, mas o meu filho é tatuador, é um pintor, é músico. Então, todo esse contexto é uma invasão na privacidade das pessoas, da opção que elas têm da sua vida. O que eu não acho positivo é eu optar, ou qualquer pessoa optar, por algo que vai te tornar uma pessoa infeliz, uma pessoa é, que não se entende, que não se aceita e que se sente fora da bolha, fora da caixinha. Nós vivemos uma década, duas décadas, três décadas de transformação social muito grande, onde a lei ela evolui muito devagar em relação à sociedade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas já existe muito desenvolvimento, existem muitas pesquisas sobre isso. E quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade dentro da igreja católica, evangélica, da Umbanda, do Candomblé, é uma coisa muito complexa, porque a gente tem que estar preparado para receber o outro, não porque o outro é um trans, mas porque o outro é um ser humano, porque o outro é o outro. As decisões dele não fazem, não te deixam livres para gostar ou não gostar. Se você não, 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 não concorda com o casamento gay, tudo bem.
Que você não opina. É você que vai casar? Não, não é. Então, assim, existe também no Brasil, eu acho que na cultura brasileira existe uma coisa muito de militarizada no sentido de o confronto com o que a pessoa quer fazer da sua vida. Porque eu acredito que tem pessoas honestas no meio de LGBTQIA+, e tem pessoas desonestas no meio hétero. Então, o massacre religioso que essas igrejas em geral fazem é cruel demais. O que Deus, o que Deus une, nós não temos o direito de separar. Nós não temos o direito. O que nos une vem de Deus, o que nos separa não vem de Deus. Então, nós não podemos jogar na margem da sociedade pessoas que não optem ser religiosas, que não optem ter as mesmas opções que nós, que não optem ter os mesmos gostos, que não optem o direito da vida delas. Imagina só, um pai e uma mãe que tem um filho transexual ou que faz parte do grupo LGBTQIA+, e a família está dentro da igreja. Como é cruel para a família a tortura que é feita e a forçar aquela família a tratar aquele jovem daquela maneira. Não seria o ideal chamar esse jovem para dentro da igreja e mostrar para ele um caminho de paz, um caminho de aceitação, porque vem o suicídio, vem a depressão, vem o fato da luta para se aceitar como se é. Não é fácil. Então a gente tem que entender e a gente tem que trabalhar isso. Eu, sinceramente, eu me reservo no direito de não fazer comentário ao que fazem na internet de pastores chutando, falando do orgulho, falando das coisas absurdas, das coisas mais tenebrosas, falando em matar. Eu me reservo no direito de não fazer comentário, porque essas pessoas, geralmente, elas são pessoas que estão ou com problemas mentais e precisam de um psiquiatra, ou são pessoas que querem realmente ver o sangue correr. O Brasil é o país com o maior número de transexuais e homossexuais assassinados no mundo. Essa tem que ser a nossa preocupação. Ajudar. Se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Mas já existem igrejas inclusivas, existem igrejas, pastores desenvolvendo trabalhos de atendimento para inclusão quem sou eu para julgar a vida dos outros, a opção dos outros? Fala aí, você tem o direito de criticar a opção religiosa, a opção sexual, a opção financeira, a opção profissional das pessoas, é o direito delas. Amar o filho, amar o filha, amar um sobrinho, amar o amigo gay, amar, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a minha mensagem. Eu entrei muito dentro de um detalhe. Eu gosto de pessoas, eu não gosto de opções. Eu não sei quem é meu professor da universidade. Eu não sei quem é que faz o pão da padaria. Eu não sei quem é que fabricou meu computador. Será que não foi um LGBTQIA+? Será que não foi um judeu? A gente já passou da fase de queimar mulheres em fogueira por serem viúvas. A gente já passou dessa fase. Tem pessoas que insistem em destruir os lares das pessoas. Amar. Jesus pregou amar. O Jesus que eu conheço pregou amar.
GLBTQs não podem, mas ladrões podem. E tem muitos. Eu deixo essa mensagem com vocês. Eu espero que vocês, já vou repetir de novo, que se inscrevam no canal, dê o like de vocês, façam comentários, para eu poder ter incentivo a fazer os outros. Viver é uma arte. Viver com o ser humano é uma arte difícil. Você não precisa aceitar o que você não gosta. Você só precisa respeitar o direito das pessoas de ir e vir. Você querendo ou não querendo, o filho continuará sendo seu. Querendo ou não querendo, o seu pai e a sua mãe são seu pai e sua mãe, você querendo ou você não querendo. Não sinto vontade nenhuma de frequentar a igreja tradicional por causa disso. Você faz o bem, ética. Então venha para o eticismo, venha para a ética, venha para o respeito, venha para a educação. Não venha jogar pedra na casa dos outros quando a tua casa também pode ser atingida. Essa é a minha mensagem com vocês. Se inscreva no canal. Muito obrigado.